para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Graça e paz, cumprimento os irmãos que estão em casa, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muita alegria, né? Um momento de muita alegria a gente está aqui na casa do Senhor, para louvar e bendizer o nome dEle. E eu estava meditando no texto, lá em Atos 16, não me lembro o versículo correto, né? Que fala da parte que Paulo e Silas estavam cantando e orando na prisão. É algo muito tremendo que aconteceu lá. E Deus estava ministrando no meu coração que às vezes nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, né? Que às vezes a gente se sente preso também, se sente numa prisão, sem saída, sem saber o que fazer. E eu creio que Paulo e Silas, por mais que eles estavam passando por luta, eles agiram naturalmente. Começaram a cantar, louvar ao nome do Senhor, e Deus fez maravilhas, né? Os grilhões foram quebrados, aconteceu um terremoto naquela prisão, eles foram libertos, né? E o Senhor fez a obra. Eu creio que é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas.
nesse culto de libertação, que o Senhor esteja falando ao seu coração. Que a palavra de Deus venha ser tocada no teu coração, né? Que a adoração que a gente oferecer a Ele nesse culto, né, venha tocar o coração dele, Ele venha derramar bênçãos sobre nossas vidas. O nosso objetivo maior aqui é cultuar o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, né? Ele está acima nos céus e só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Então vamos, você aí da sua casa, né? Vamos louvar, entoar o nome de Jesus Cristo, né? Grilhões serão quebrados, eu creio. Cadeias vão ser quebradas, né? E Deus vai fazer a obra na sua vida. Por mais difícil que você, por mais luta que você está passando, por mais dificuldade que você está passando, o nosso Deus é maior, né? Ele não deixará a gente, né, mendigar o pão. Amém? Vem adorar a Deus. Aleluia. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Sinta-se na liberdade para adorar o Senhor. O Senhor te chama nesta noite. Se entrega a Ele. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, Dá a Ele o seu coração. dar a Ele Aleluia. teu Glória a Deus. coração. Vem. Vem, assim como estás para adorar.
vem para adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor é tão grande, tão poderoso, Senhor. O Senhor tem poder para nos salvar, Senhor. Tem poder para nos curar. Tem poder para nos libertar, Senhor. Toda a honra, toda a glória nós damos ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Declare que Ele venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que o mundo possa ver brilhar a luz em nós. Declare. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Aleluia. Tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a
nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que bênção do Senhor é poder adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor através das canções, através do louvor. Que louvor abençoado, gostoso que nós acabamos de ouvir, né? Para honra e para a glória do Senhor, também podemos adorar aquele que era, que é e que há de vir, que é o autor e consumador da nossa fé, não é, meus amados? Meus queridos, eu quero te convidar hoje a abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 4, versículo 7 a 21. Neemias, capítulo 4, versículo 7 a 21, onde nos diz assim: Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir as muralhas. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e outra metade empunhavam lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós, e assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Vamos ter um tempo de oração, meus amados irmãos e irmãs? Feche teus olhos. Deus santo, Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus e não há outro Deus além de ti, e jamais haverá outro, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, e mesmo em meio às lutas que nós temos travado, o Senhor tem nos posto de pé. Ó Pai Santo, por isso hoje nós clamamos a ti, pelas nossas vidas, pelos nossos corações. Clamamos, ó Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria através da tua palavra, para que cumpramos aquilo que é a tua vontade e o teu querer. E que os nossos corações, Senhor, sejam humildes diante da tua presença
e fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, para que, Senhor Deus Santo e Eterno, possamos obedecer a toda a tua direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Para a gente contextualizar um pouquinho esse texto, nós precisamos lembrar que Neemias, ele servia ao rei Artaxerxes, ele era um servidor do rei. E o povo de Israel estava exilado nesse tempo, fora da sua terra. E os judeus que tinham escapado e sobrevivido ao exílio em Jerusalém estavam em grande miséria e humilhação. Isso a gente pode ver lá em Neemias capítulo 1, do versículo 2 a 4. Neemias, por causa dessa situação, ele chora e lamenta por alguns dias, porque ele fica sabendo da miséria e da humilhação que esses sobreviventes estavam vivendo lá em Jerusalém. E Neemias chora, Neemias lamenta e jejua e ora ao Senhor, clama ao Senhor pelo povo de Israel. Depois de algum tempo, quando ele servia vinho ao rei Artaxerxes, o rei percebeu a sua tristeza e pergunta qual seria o motivo de tanta tristeza que está destacada no seu semblante. Mesmo temeroso, Neemias ora ao Senhor e responde ao rei que, se fosse do agrado do rei, o enviasse ajudar a cidade onde seus pais estavam sepultados, para ali a reconstruir. E o Senhor Deus de Israel foi bondoso para com Neemias, e ele encontrou favor diante do rei, que lhe concedeu tudo o que ele havia pedido. E isso você também pode ver lá nos primeiros capítulos de Neemias, no capítulo 2, para ser mais exata. Depois de anos de exílio, retornar a Jerusalém, mesmo com a anuência do rei, mesmo com o rei dando cartas a ele para que ele pudesse chegar até lá e ter tudo que era necessário para fazer a reconstrução, mesmo assim, Neemias teria que enfrentar um trabalho árduo e várias oposições. No texto que a gente leu, do capítulo 4, nós vemos um exemplo de quanto foi desafiadora a obra que o Senhor entregara nas mãos de Neemias. Como foi um tempo de intensa luta, mas o Senhor trouxe vitória ao seu povo. Porque o Senhor, ele sempre está com o seu povo. E ele sempre cuida do seu povo. Porque Neemias e o povo que com ele estava também fez algo importante. Neemias e o povo que com ele estava não deixou de observar algumas coisas que foram fundamentais para esse agir de Deus na vida deles e para que a obra fosse concluída. E que é para nós importante também para que a gente observe. Então essas coisas é que eu queria falar delas um pouquinho hoje. Então, a primeira coisa que nós vemos Neemias e o povo que com ele está observar é que eles se mantinham firmes na oração. Então, Neemias nunca deixou de buscar ao Senhor, por mais que a situação fosse difícil. Pelo contrário, quanto mais desafiadora era a situação, mais ele buscava ao Senhor. E se você voltar comigo lá no texto de Neemias capítulo 4, lá no versículo 7... vai nos dizer assim, lá no versículo 9, vai nos dizer assim, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então eles oraram ao Senhor, eles buscaram a presença do Senhor, eles buscaram a estratégia de Deus para aquele momento. E em meio às batalhas, meus amados, em meio às dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, sejam elas dificuldades familiares, sejam elas financeiras, sejam elas no trabalho, sejam dificuldades com os filhos, ou no nosso casamento, ou sejam dificuldades em meio mesmo à saúde, à área financeira, não importa a área. Não é? Muitas vezes, ao invés de nos aproximarmos mais do Senhor em oração,
nos deixamos levar pelo cansaço, pelo desânimo, pelo medo, e nós paramos de orar. E esse é um erro nas nossas vidas. Quanto mais desafiadora é a situação, maior é o tempo que nós precisamos nos dedicar em oração, nos dedicar na presença do Senhor, buscando a sua face, colocando ali as nossas situações, as angústias, as dificuldades, entregando ao Senhor cada vez mais a nossa vida, buscando seu conselho, confessando os nossos pecados, as nossas dificuldades, pedindo a Deus que o Senhor nos trate com as nossas vidas, trabalhe o nosso caráter, transforme as nossas vidas para que a gente seja a imagem e semelhança do Senhor. Porque, queridos, meus amados, é a oração que move o coração de Deus. É a oração, o clamor sincero do nosso coração a Deus que vai nos trazer a resposta em tempo oportuno para cada clamor. Foi assim com Neemias e não é diferente para conosco, para nos mantermos firmes na oração, de pé, mesmo em meio às lutas. Não devemos desistir de orar, mas como Neemias, manter firme a nossa vida de oração, manter firme o clamor contínuo na presença do Senhor, porque Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos andar, assim como mostrou Neemias e ao povo que estava com ele. Deus foi claro com eles do que eles deviam fazer. Você pode ver lá no versículo 10 que, então, mesmo que as forças dos carregadores de escombros já estavam exauridos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Foi aquilo que aqueles carregadores colocaram para Neemias. Neemias colocou aquilo diante do Senhor porque ele sabia que os inimigos ficavam ali zombando, ficavam ali no meio deles, tentando ver uma estratégia para aniquilá-los, mas foi na presença do Senhor, que eles conseguiram a estratégia. A estratégia de Deus. Então, depois de fazer que Neemias fica sabendo de tudo que está acontecendo, de todas as dificuldades, ele coloca isso diante da presença do Senhor e o Senhor dá a estratégia a ele. Porque ele põe o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, como diz lá o versículo 13, e por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos. Depois de fazer essa inspeção diante dos nobres, dos magistrados, o resto do povo, então Neemias dá uma palavra do Senhor: não tenha medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e poderoso, temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. E aí, quando os inimigos ouviram, que nós já sabíamos dos seus intentos, que Deus já tinha mostrado qual eram os intentos, que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Então, Neemias continuou orando, se mantendo firme na presença do Senhor, e ali o Senhor mostrou o caminho e a forma como eles deveriam agir. Essa foi a primeira coisa que nós vemos Neemias e seu povo observar, que é importante para nós: manter firme a nossa vida de oração. A outra coisa que nós precisamos manter é o foco naquilo que o Senhor está nos mostrando. Manter o foco naquilo que o Senhor está nos mostrando, naquilo que Ele está falando conosco, naquilo que Ele está ministrando no nosso coração, nos objetivos que Ele tem nos dado. No caso de Neemias, o Senhor lhe deu um objetivo, que era reconstruir as muralhas. Eles precisavam reconstruir as muralhas. E essa era uma tarefa enorme, não era uma tarefa fácil, que levaria tempo, denotaria esforço e principalmente também a cooperação de todos que tinham sido chamados a essa empreitada.
Meus amados, nós todos somos chamados ao mesmo alvo, ao mesmo objetivo, à mesma empreitada. Nós somos chamados pelo Senhor, mas nós só conseguimos vencer unidos. Ou seja, todos os judeus que estavam em Jerusalém e aqueles que vieram com Neemias, dos nobres às pessoas mais simples, precisavam estar unidas num objetivo comum. Nós temos vivido dias difíceis, mas o Senhor nos tem chamado a nos unirmos em oração pela nossa nação, pelos que sofrem, pelos nossos irmãos e irmãs, clamando, dando testemunho de Cristo, fazendo a parte que nos cabe como igreja, como povo de Deus, como propriedade exclusiva do Senhor. Não perdendo a perspectiva, mas olhando para o alto, para o autor e para o consumador da nossa fé, porque é Ele que renova as nossas esperanças, é Ele que nos fortalece, é Ele que é o nosso socorro bem presente, é Ele que é o nosso escudo, nosso esconderijo, é Ele o rochedo da nossa salvação, é dele que provém o caminho da vida. Não perdendo em vista aquilo que nós temos aprendido, mas seguindo sempre em frente, olhando para o alvo que é o nosso Senhor Jesus. Lembrando que a nossa vida está no Senhor e somente no Senhor. Então, assim, Neemias também fez dessa forma. Ele manteve o foco naquilo que o Senhor estava mostrando para ele. E é nisso que nós também precisamos manter o foco, naquilo que o Senhor tem nos mostrado, que é o objetivo comum de clamar, de estarmos unidos em oração, num só coração, num só objetivo, diante do Senhor, proclamando as boas novas do Evangelho, testemunhando de Cristo para todas as pessoas, testemunhando, fazendo o que nos cabe como igreja, cumprindo assim a vontade do Senhor. Então, com Neemias, nós aprendemos que precisamos observar algumas coisas que são fundamentais, né? Manter-se firme na oração, manter-se focado naquilo que o Senhor está mostrando. Mas existe uma terceira coisa que para nós também é fundamental, é manter-nos alinhados com as estratégias de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Deus deu estratégia para Neemias. Então você vê ali do versículo 13 até o versículo 21 do capítulo 4, toda a estratégia que Deus deu para Neemias e para o seu povo naquele momento tão desafiador que eles estavam vivendo, de reconstrução e ao mesmo tempo de luta, de defesa e de guerra. Então, todos que estivessem trabalhando na obra, metade na obra e metade com as espadas na mão, ao som da trombeta, eles deviam se reunir para guerrear. Assim podiam continuar a obra e também se defender dos ataques do inimigo. A palavra de Deus nos diz que Neemias e seus companheiros tiveram sucesso e terminaram a reconstrução da muralha. Isso você pode ver lá no capítulo 6 de Neemias. Nós também precisamos estar alinhados à palavra do Senhor para os nossos dias, pedindo a orientação do Senhor, a estratégia dele para as nossas vidas, para a caminhada do dia a dia. E essas orientações nós recebemos do Senhor através de uma vida rendida a Ele, pela oração, pela súplica, pelas ações de graças, quando fazemos do secreto, do jardim de oração, o lugar de encontro com o Senhor, diariamente. Porque é pela oração que nós recebemos do Senhor tudo que nós necessitamos para cada dia. As respostas que precisamos, as orientações e as estratégias para vencer aquilo que nos angustia,
aquilo que muitas vezes nos traz medo, nos traz incerteza, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, na força do seu poder, para que possamos vencer as batalhas contra os inimigos da nossa alma, né? Contra o inimigo da nossa alma, contra todas as hostes malignas nas regiões celestiais que guerreiam contra as nossas vidas, vencendo aí na força do Senhor, no seu poder, confiando no Senhor, tendo fortalecida a nossa fé, lembrando que a nossa esperança vem dele. Todas essas coisas, toda a cura, todo o tratar de Deus vem do momento, do tempo de oração, de levar a sério a nossa vida com o Senhor em oração, porque é lá na oração que Ele nos cura, que Ele nos salva, que Ele nos conforta, que Ele nos consola. É ali no lugar de oração em que nós recebemos tudo que precisamos para vencer o desafio de cada dia. E que assim seja nas nossas vidas em nome de Jesus. Que aprendamos como Neemias a observar e manter firme a nossa vida de oração, manter o foco naquilo que o Senhor está nos mostrando e nos manter alinhados com as estratégias que o Senhor nos dá para cada tempo, para cada momento. Que assim seja nas nossas vidas em nome de Jesus. E eu queria te chamar nesse momento até um tempo de oração na presença do Senhor agora. Feche teus olhos, rende a sua vida, o seu coração na presença do Senhor, aí onde você está. Entregue-se a Ele. Vamos ter esse momento agora. Feche teus olhos. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai amado. Clamamos o Teu favor, clamamos a Tua presença, a ação do Teu Espírito sobre nós. Clamamos a Ti, Senhor, nos ajuda, assim como o Senhor ajudou a Neemias, a mantermos firmes o nosso foco na oração, também naquilo que o Senhor tem nos mostrado, para que sejamos, ó Pai, estejamos alinhados com as estratégias do Senhor para cada tempo nas nossas vidas, para cada momento, Senhor, para cada dia, Pai amado, santo e eterno, que assim, ó Senhor, como nós vimos a vitória acontecer na vida de Neemias, na vida do seu povo, que assim seja nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos, ó Senhor, a estratégia necessária. Ó Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa esperança em Ti, a nossa confiança em Ti. Nos relembra, Senhor, que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti. Que, Senhor Deus Santo e Eterno, nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. Para que sejam cumpridas, Senhor, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas. Nós precisamos levar a sério a nossa vida de intimidade contigo através da oração, através da busca incessante. Como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Orai sem cessar. Vigiai e orai, Senhor. Oh Deus, traz essa realidade para nosso entendimento, para o nosso coração, ó Pai, santo e eterno, e mesmo por mais difíceis que estejam as situações, que nós nos apeguemos mais e mais a Ti, que mais, ó Senhor, nós nos rendamos na Tua presença, através do tempo de intimidade, através da oração, da súplica, que mesmo as dificuldades, ela não nos tire do foco, ó Senhor, da intimidade contigo, da Tua presença, que faz sim toda a diferença nas nossas vidas. Pai Santo e Eterno, nós também queremos nesse momento clamar, ó Pai, pelas vidas, pelas situações, ó Senhor, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, ó Senhor, em nosso meio, daqueles que estão, ó Senhor, internados nos hospitais, nas UTIs, ó Senhor, que estão clamando por atendimento. Ó Espírito Santo, olha com misericórdia, ó Senhor, para o Teu povo. Ó Espírito Santo de Deus, olha com misericórdia para o nosso país, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro, que tem sofrido
aí, ó Senhor, com esta pandemia. Pai, só Tu tens o poder de levantar o enfermo do leito, Senhor, e nós cremos que Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Por isso clamamos a Tua cura sobre cada vida, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, por libertação, por aqueles que precisam ser libertos. Oh, Espírito Santo de Deus, traz a Tua libertação a toda a alma, ó Senhor, que está aprisionada, em nome de Jesus, papai. Nós Te pedimos também, Senhor, ó Pai Santo, por aqueles que estão clamando, ó Pai, por emprego, que estão clamando pelo sustento de cada dia. Ah, Senhor, abre as portas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e vem trazer, Senhor, ó Pai Santo e eterno, abre as portas, Senhor, na vida daquelas famílias que estão necessitando. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que supre, Senhor, as necessidades. A Tua palavra diz que Tu és o Deus de toda provisão. Então, traz provisão, Senhor, àqueles que necessitam. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, clamamos pela Tua salvação. Para que vidas, ó Senhor, ó Deus, entreguem as suas vidas a Ti, para que, Senhor, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, alcance as vidas dos corações, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, ó Pai Santo, aviva a Tua igreja, o testemunho de Cristo, ó Senhor, através dos Teus filhos, das Tuas filhas. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor, em nossas vidas, reaviva o secreto na Tua presença, ó Espírito Santo, porque Tu tens chamado a Tua igreja para prostrar os joelhos e os corações diante de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus nós Te pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor derrame das Tuas consolações e do conforto que só vem de Ti para as vidas, ó Senhor, para as famílias que estão enlutadas nesses dias, que têm chorado e sofrido diante da Tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, traz o consolo e o conforto que só o Teu Espírito pode trazer. Oh, Pai eterno, nós clamamos por cada pedido de oração que nos chegou pelas mídias sociais, ó Senhor, que tem nos chegado, ó Pai, pelas mídias sociais, em nome de Jesus, cada família nós entregamos nas Tuas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti, Senhor, vem cumprir o Teu querer e o Teu propósito sobre cada vida, que a Tua soberana vontade seja feita sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, sejam sobre a sua família. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua família e sejam sobre todos os nossos irmãos e irmãs na face da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.